A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós viemos aqui nesses vídeos, queria saudar você que por um acaso seja a primeira vez que esteja nos assistindo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, que Deus possa estar abençoando a sua vida com toda a sorte de bênção. Nós estamos aqui nesses vídeos preparando pré-aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, nesse último trimestre de 2023, nós estamos estudando a terceira epístola do apóstolo João, onde ele traz 4 principais personagens: Gaio, Demétrio, Diótrefes e o Senhor Jesus, como ele vem chamando Jesus como o nome. Então é uma curiosidade do livro, mas Jesus está presente também como em toda a Bíblia. Então a gente tem feito esse trimestre, todas essas aulas, para que os nossos professores tenham mais subsídios para aplicar a aula na escola bíblica aos domingos e, junto com a ação do Espírito Santo, eles consigam dar uma aula melhor, mais englobada, mais incorporada para os nossos alunos. Essa revista ela tem sido comentada, ela foi comentada pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Embu das Artes, São Paulo. Ela é da editora Betel. Se você tiver acesso à internet, pode procurar a revista para poder acompanhar o vídeo com a revista na mão, tendo o que a gente vai ler aqui. Você vai ter oportunidade de ler junto para poder conhecer a revista também. Amém, meus irmãos? Então Deus possa estar abençoando. Nós estamos usando aqui o espaço cedido pela COP Betel Rio, que os irmãos quiserem seguir, é só procurar no Instagram também. Essa empresa que tem cedido o espaço aqui para que a gente faça os vídeos, amém? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula, nossa pré-aula da lição de número 13. E essa lição será aplicada na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Eu não sei se sua igreja vai ter o culto na parte da manhã do dia 24, mas se tiver, que Deus abençoe, que você consiga dar aula. E se for em algum outro dia, alguma adaptação que for ser feita, e você também já tenha o conteúdo para poder dar aula também dessa lição. Então a lição de número 13, ela vem falar sobre o verdadeiro discípulo, é um exemplo para futuras gerações. Então a gente vem vendo durante todo o trimestre a importância de sermos verdadeiros discípulos de Cristo. O que vem a ser o verdadeiro discípulo de Cristo? É aquele que consegue, na sua caminhada cristã, inspirar outras pessoas a servirem a Cristo, através de suas atitudes, através de seu comportamento. Esse é o ministério, esse é o que o verdadeiro discípulo de Cristo faz. Ele vive, ele caminha para que o nome do Senhor seja divulgado, o nome do Senhor seja glorificado e outras pessoas venham para Cristo através da sua caminhada. Então o objetivo é divulgar o reino, é ser um bom servo do Senhor para que o nome dele seja explanado, seja conhecido, de forma com que outras pessoas queiram também participar desse corpo, desse reino, para que o nome do Senhor e o reino de Cristo venha crescer. Então é isso que a gente via na vida de Gaio e de Demétrio, e também a gente vê na vida de Diótrefes o que? Totalmente o contrário. Diótrefes era o exemplo a não ser seguido, ou seja, todos nós cristãos seremos para alguém algum tipo de exemplo. O importante é que nós sejamos exemplos para serem seguidos e não exemplo para que não se siga. Gaio e Demétrio eram exemplos para as outras gerações, tanto é que nós estamos falando deles até hoje e usando eles como referência. Então eles são exemplos a serem seguidos. Esse é o objetivo, ser um exemplo a ser seguido.
E Diótrefes, infelizmente, é o exemplo a não ser seguido. É um cristão que envergonhou, que trouxe vilipêndio ao nome do Senhor, trouxe problemas para o estabelecimento da igreja. E para essas pessoas, a Bíblia é clara, vem o juízo do Senhor, vai vir sobre ele a cobrança de Deus. E isso é muito ruim, porque quando Deus cobra, aquele que vilipendia o seu nome, aquele que escandaliza o seu nome, a cobrança é muito forte, porque Deus zela pelo seu nome, Ele é um Deus zeloso, Ele zela pela sua palavra para cumprir. Então aquelas pessoas que blasfemam o nome do Senhor, em algum momento Deus cobra de forma severa dessas pessoas. Então que essas pessoas que têm esse maus exemplos, eles precisam se arrepender dos seus maus caminhos urgentemente, para que Deus não tenha que dar a punição, a paga aos seus atos na vida deles. Então eles precisam buscar esse tipo de arrependimento, mas a gente não vê isso na vida de Diótrefes. A gente vai falar sobre ele aqui, e ele é um exemplo a não ser seguido. Então, infelizmente, Diótrefes foi um exemplo que não prestou, que não serviu para o reino, e com certeza o Senhor cobrou da vida dele em algum momento essa situação. Então a gente vai ver que, na verdade aplicada, que os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros uma influência que edifica. Olha aí que interessante. Na minha e na sua vida, é preciso influenciar outras pessoas a crescerem também, a se edificarem, a cada mês ser mais cristão, ser melhor crente, sabe, meu irmão? Então a nossa vida precisa ser exemplo. E como é que serve-se de exemplo? Não é só falando, é nas atitudes. São as atitudes que dão o testemunho às outras pessoas. Então o sistema é basicamente o seguinte: como você reage a determinados problemas, a determinadas situações, é esse teu jeito de agir que as outras pessoas vão ficar imitando, tendo como referência. Então, se você age dentro da palavra do Senhor, as pessoas vão procurar agir também dentro da palavra do Senhor, as pessoas que são discipuladas pela sua vida. Um exemplo: se você sofre uma traição, se você sofre algum tipo de prejuízo de alguém, como você reage? A palavra de Deus diz para a gente perdoar o nosso irmão, para a gente se reconciliar com ele. Então, o que caminha com Cristo, o verdadeiro cristão, ele vai, diante daquela situação, ele vai procurar perdoar o seu irmão. Então as pessoas que estão em volta vão falar: poxa, verdadeiramente esse homem era cristão, porque aconteceu isso com ele e ele escolheu perdoar conforme a palavra manda. Agora, se você, dentro dessa mesma situação, cismar de não perdoar, de guardar mágoa, de ficar irado, de ter raiva, de falar mal, de falar mal daquela pessoa, você vai ser um exemplo a não ser seguido, porque a palavra diz para a gente abençoar os nossos inimigos, abençoar os que mal dizem, perdoar os nossos irmãos. Isso é o que Deus espera que a gente faça, é o que a palavra orienta. Então, quando eu quero ser exemplo para as outras gerações, essas atitudes que vão ser marcadas. A minha forma de agir diante de situações diversas que acontecem. Foi isso que fez a diferença, porque Gaio recebia, hospitalizava, guardava as pessoas que vinham pregar, cuidava daquelas pessoas, enquanto Diótrefes o que fazia? Rechaçava, não deixava ninguém chegar, tratava mal, era malicioso, falava mal de João para aquelas pessoas, afastava. Então, quando a gente vai colocar esses dois comportamentos no filtro da palavra, quem é o exemplo a ser seguido? É Gaio, porque a palavra diz para cuidar, para hospitalizar, para tratar bem as pessoas, cuidar dos nossos irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então entenda, destaque isso para o seu aluno. São as atitudes que nós temos diante das adversidades que vão deixar o nosso legado na caminhada cristã.
diante das coisas, que atitude eu tomei, que atitude eu fiz. Então é isso que a gente precisa guardar para ser exemplo. Então nessa fase introdutória, guarde isso para o seu aluno. Exemplos a serem seguidos e exemplos a não ser seguidos. Todos nós deixaremos exemplo, mas qual exemplo vai ser? Ser seguido para encontrar Cristo ou aquele que não deve ser seguido para que você não se perca? É isso que a gente tem que deixar bem claro para os nossos alunos. Agora a gente vai entrar especificamente na lição, que é o capítulo 1, o mau legado de Diótrefes. Nosso comentarista, pastor Alex, ele vai dar um destaque para tudo que Diótrefes fazia de errado, tudo aquilo que Diótrefes fazia para não ser seguido. Então a gente vai ver na lição, justamente em poucas palavras, como João reprovou Diótrefes, como as atitudes dele eram tão reprováveis, não precisou nem falar muito. De cara, a gente já vê que ele fazia coisas que não prestavam, que não agradavam ao Senhor. Então, na sua biografia, a não ser seguido, olha o que tinha: obreiro apegado à mentira, falava mal do próprio líder, impedia os outros de servir a Deus, ignorava os evangelistas, expulsava os crentes, porque ele queria ter a primazia e não deixar os outros participarem. Então João teve que tomar atitudes severas contra Diótrefes. Em poucas palavras, você vê quantas coisas ele fazia errado. Então o que acontece? 1.1 vai falar justamente sobre ele ser uma liderança reprovável. Porque naquela igreja, naquela célula ali onde João, o apóstolo João, montou aquela igreja, quem ficou como líder ficou Gaio, o Demétrio, que provavelmente foi quem levou a carta de João para aquele pessoal ali, e o Diótrefes, que num primeiro momento ele ficou ali atuando, fazendo a igreja junto, mas depois ele foi se mostrando quem é, e o testemunho contra ele foi chegando a João. João teve que tomar atitude, por isso enviou essa carta. Justamente nessa carta foi para reprovar o comportamento de Diótrefes. Então a gente vê como esse homem foi prejudicial, porque ele era um dos cabeças daquela igreja. Então a gente vê a necessidade que nós temos de caminhar conforme a palavra do Senhor, para que o nome dele não seja escandalizado e para que almas não se percam por causa da minha e da sua vida. Então a gente tem que destacar isso para o seu aluno. Então aqui no capítulo 1.1, o que ele vai falar? Diótrefes era um discípulo reprovado, porque preferia palavras maliciosas, que quer dizer palavras que causam dor e problema, cheio de aborrecimentos, fadigas. Ele humilhava as outras pessoas para se sentir forte. Então, essa liderança de Diótrefes foi completamente reprovada, não era exemplo para ser seguido. Então a gente precisa entender isso. Quem está discipulando, quem está na frente, ele precisa exercer esse discipulado, essa liderança, conforme a palavra de Deus. Senão ele vai ser reprovado pelo dono da obra, que é o Senhor Jesus. Então a gente precisa entender isso. Pessoas como Diótrefes exercem o poder ferindo e magoando os outros, que são fracos e imaturos. As pessoas estavam chegando, começando a querer caminhar com Cristo, e Diótrefes ia lá dizer que eles não estavam certos, que não prestava isso e aquilo, humilhava, causava dor, causava problema àquelas pessoas, àquela liderança de Diótrefes. Então isso é perigoso. Então destaque para o seu aluno que esse comportamento de Diótrefes foi logo reprovado e não deve ser seguido, para que a gente tenha uma igreja saudável. Aí no capítulo 1.2, um mau discípulo é hipócrita. Então olha o legado que ele está mostrando, a hipocrisia, justamente o que acontece. Quando começou, ele se apresentou como ovelha, tudo certinho, entendeu? E aí depois ele foi mostrando seu comportamento desprezível e reprovável. Só que é interessante, meu irmão, que muitas das vezes, sempre aonde tem alguém
fazendo vergonha e sendo reprovável, sempre naquele ambiente vai ter pessoas também que são limpas, que são aprovadas, que são retas diante do Senhor. E aí o comportamento desses que são retos, esses que são limpos, ele vai contradizer, ele vai constranger o comportamento vergonhoso do outro. Então o outro vai ficar sem ambiente naquele lugar, porque há pessoas num comportamento verdadeiro. Então, como tinha Gaio e Demétrio fazendo a postura correta, tendo bom testemunho, Diótrefes ficou num ambiente ruim para ele, ficou constrangedor. Então as pessoas apontavam a ele e iam rechaçando. Então a reprovação de João, o mau testemunho que as pessoas davam de Diótrefes e a presença de Gaio e Demétrio fazendo certo, constrangia. Eles compactaram Diótrefes ali no cantinho, naquele jeito de não faça como ele, e a obra do Senhor continuou avante, porque o diabo ele não pode prevalecer na obra do Senhor. Os maus comportamentos, as pessoas que vivem dentro da igreja influenciando negativamente a obra do Senhor, eles não vão prevalecer, porque sempre ali, naquele ambiente, o Senhor vai levantar atalaias, pessoas que estão firmes na palavra dele, para mostrar como é ser um crente de verdade. E aquelas pessoas que fazem vergonha vão sendo colocadas de lado, vão sendo isoladas do ambiente, até que se arrependam e voltem a conviver conforme a palavra, ou até que o Senhor exerça juízo sobre elas e leve elas embora, sabe? Então é isso que a gente precisa estar atento. Diótrefes, ele era hipócrita porque ele era um religioso que buscava aplauso das pessoas, mas não queria fazer o que tinha que ser feito. Assim como aqueles fariseus que diziam, olha, Jesus reprovava os fariseus por quê? Porque o fariseu cobrava dos outros. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eles eram duros com o povo, com as pessoas, sabe? Eles coavam, né? Eles cobravam um cisco no olho do irmão, eles apontavam, tá errado, tá fazendo coisa errada, não presta, é isso e aquilo, mas não conseguiam tirar uma trave dos olhos dele mesmo. Isso é hipocrisia. É quando você é podre e quer cobrar a limpeza do outro, que às vezes é muito mais limpo do que você. Tem uma parte suja e você quer todo podre e quer cobrar nele. Isso é ser hipócrita. É isso que Jesus estava reprovando. Os hipócritas, eles sorriem na frente e apunhalam pelas costas com as suas maledicências, como Diótrefes fazia. Ele pregava para os outros e nunca para si. Discípulos como Diótrefes enganam a si próprios para não encarar a sua realidade. É o pior quadro do hipócrita, é esse. Ele mostra na frente que era bom, que era dali, eu sou o líder, eu estou na parte da igreja, fale comigo, eu faço assim, mas por trás ele ia lá e dizia que aquelas pessoas não prestavam, que João não era bom, que o líder era errado. É hipocrisia. E pela frente é o amigo falso, é o falso inimigo, sabe? Essas são as piores pessoas para você lidar, porque ele está na tua frente ali, dizendo que está te ajudando, que é teu amigo, mas por trás ele está te apunhalando pelas costas, fazendo o que não presta conforme a palavra do Senhor orienta. Então esse é o pior, é o inimigo falso, é o amigo falso, sabe? É aquela pessoa que se esconde para apunhalar. Mas a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo para que essas pessoas, o Espírito Santo nos desmascare eles para a nossa vida. Porque João era o líder, mas João tinha compromisso com Deus, era um apóstolo, era um homem dedicado à palavra, então Deus não deixou ele ser enganado. De alguma maneira chegou o mau testemunho de Diótrefes lá e ele repreendeu, ele mandou a carta justamente para repreender Diótrefes. Ele não ficou de lá achando que estava tudo certo na igreja. O Espírito Santo não deixou João ser enganado. Diótrefes foi desmascarado, foi isolado pelo comportamento correto de Demétrio e Gaio,
e pelo Espírito Santo que revelou a João, e ele conseguiu mandar aquela carta. Chegou os testemunhos contra Diótrefes na presença de João, e ele conseguiu isolar e poder deixar aquela má influência ali sem atrapalhar a obra do Senhor. Entende? Então a gente precisa buscar discernimento do Espírito Santo. Às vezes é necessário acontecer algumas coisas para que as máscaras caiam e você saiba quem é teu amigo, quem não é, quem anda contigo, quem não anda. Às vezes o Senhor deixa acontecer isso. Talvez para João tenha sido duro saber que Diótrefes era ruim, porque no início quem escolheu foi João, quem colocou os 3 lá foi João, entende? Então João achou que estava tudo certo, mas para ele foi uma surpresa que Diótrefes estava fazendo aquelas coisas erradas. Então deve ter doído, frustra, né? Você escolhe um amigo, você escolhe uma pessoa, você tem, sei lá, uma pessoa de confiança, e quando você descobre que aquela pessoa está te traindo, é frustrante, é dolorido, faz você sofrer. Mas muitas das vezes é necessário acontecer isso para que você aprenda que nem todo mundo você pode confiar, que a gente tem que buscar discernimento no Senhor. Então a gente precisa ter sempre buscando que o Espírito Santo nos garanta e nos diga quem é quem, nos limpe e nos dê discernimento de espírito, para justamente identificar quem é o mau discípulo e o hipócrita. Então é isso que a gente tem que ver, a entender. E uma segunda parte, destaque isso para o seu aluno, é que o hipócrita, geralmente esses tipos de pessoas, esses maus discípulos, eles não aceitam que estão errados. É uma das características, porque eles montam na sua cabeça fábulas que cauterizam a mente e fala para ele assim: não, o que você está fazendo é certo, fulano fez isso também, Beltrano fazia assim também, continua assim, está tudo certo. Ele fica naquele ambiente ali que ele mente para si mesmo, ele não prega para ele arruma um jeitinho de que aquela parte que ele está errando, ele lava as mãos, porque a mente está cauterizada. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo lá, no final vai vir pessoas que são amantes de si mesmos, irreconciliáveis, caluniadores, mentirosos, adúlteros, e eles vão dizer e vão seguir fábulas para dizer que não tem problema nenhum, comichões nos ouvidos para poder ajuntar doutores ali, pessoas que vão dizer para eles que o que eles estão fazendo é certo. E não é assim que a gente vê nos dias de hoje. A pessoa vive de uma forma errada, no adultério, na fornicação, nas coisas erradas que não agradam ao Senhor, e está na cara de todo mundo que ele está fazendo aquilo ali, mas ele começa a criar história. Não, porque pode ser assim, porque eu tenho um relacionamento estável, porque eu fiz um papel, porque alguém falou, é só por um tempo, e a pessoa vai se enredando nas próprias mentiras que ela conta, e ela vai criando uma realidade falsa que justifica o pecado. Mas lá na frente o Senhor vai cobrar, e se não houver arrependimento, ele vai se perder, como os ímpios, porque os ímpios serão destruídos, não tem para onde correr. Então temos que ter cuidado com esse tipo de exemplo de Diótrefes. Destaque isso para o seu aluno. O capítulo 1.3 vai dizer que o legado de Diótrefes está fora dos padrões bíblicos. Era um mau discípulo, era um discípulo que tratava mal as pessoas, que não hospitalizava, que não tinha cuidado com as ovelhas, que não tratava bem aqueles que estavam pregando o evangelho, não dava esse suporte. E isso é fora da Bíblia, porque a Bíblia diz que em vez de desprezar as ovelhas de Cristo, o discipulador deve amá-las, aceitá-las, erguê-las, tirar o carrapicho, cuidar delas, tudo que o bom pastor Jesus fazia. Então a gente vai ver que Diótrefes, por que ele está fora dos padrões bíblicos? Diótrefes reivindicava a primazia daquela igreja para si mesmo, contrariando o que Cristo fala, que quem tem que ser primaz na igreja é o cabeça, é Cristo. Tudo a gente tem que fazer apontando para Cristo. Diótrefes buscava para as coisas para si mesmo, não respeitava a liderança do Senhor Jesus e não respeitava a liderança terrena de João.
Então, totalmente fora do padrão bíblico que cobra, que exige uma sujeição às autoridades, uma fase de obediência a quem está colocado acima, sabe? A igreja precisa de organização, precisa de pessoas acima, de liderança. Então aqueles precisam se submeter a essa liderança. Esse é o padrão bíblico. E infelizmente o Diótrefes não fazia isso. Então, além dele não obedecer a Cristo, obedecer a João, ele ainda fazia isso. Ele desprezava as ovelhas, ele não cuidava das pessoas, ele não tratava bem, ele não tirava o carrapicho, ele não encorajava as ovelhas, ele não amava as ovelhas. Então, o amor é que desperta o prazer em trabalhar em grupo. É o amor dentro da igreja, entre os irmãos, a comunhão, que vai facilitar que a igreja funcione, que a igreja trabalhe, que o departamento flua, que tudo aconteça. Quando existe contenda, competição, as coisas não fluem e a igreja fica estagnada, fica parada, porque sua liderança está um combatendo com o outro. Era isso, Diótrefes tentava combater contra Gaio, Demétrio e João, puxando para o outro lado, e vivia esse conflito. E isso é fora do padrão bíblico. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente fechando esse capítulo 1, a gente vai ter o eu ensinei que eu sempre lembro os irmãos para pedir um dos alunos para ler essa parte, que aí você traz a turma de volta, né? Ali eles vão se concentrar de novo para o próximo tópico, porque muitas das vezes a gente está falando, está dando aula, a pessoa traz perguntas, alguma coisa assim, e destoa um pouco do que está sendo falado. Então esse eu ensinei que é uma estratégia para a gente chamar os alunos de volta, trazer, concentrar todo mundo de novo para começar um novo capítulo. Então você peça alguém para ler aí. Diótrefes foi apontado como um mau discípulo, a não ser um exemplo a ser seguido. Ele encobria sua verdadeira personalidade, deixando clara sua hipocrisia, em vez de se tornar um exemplo para a igreja de Cristo. Ou seja, ele é um exemplo a não ser seguido, como nós falamos lá no início. Então é uma escolha de cada um. Que exemplo nós vamos deixar para ser seguido, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou se vamos ser como Diótrefes, que não podemos imitá-lo, porque não tem nada de Cristo na vida de Diótrefes. Então destaque, peço para o seu aluno refletir sobre isso também. Que legado ele está deixando para as pessoas que observam ele na caminhada cristã. Capítulo 2, meu irmão. Gaio, um verdadeiro discípulo. Agora a gente vai falar justamente do contrário, das pessoas que deram certo, da pessoa que tem exemplo a ser seguido. Agora você vai ver como o comportamento de Gaio e de Demétrio contrapõe o comportamento de Diótrefes e como a presença deles fazendo o que é certo vai isolando e vai compactando ali Diótrefes naquele ambiente, deixando ele constrangido sem ter como agir, porque o testemunho certo, ele sempre impacta mais, ele sempre atrai mais, porque ele é o que a gente precisa fazer. O certo sempre vai vencer o errado. Não adianta, o bem sempre vence o mal. Cristo é a verdade, sempre vai vencer a mentira de Satanás. Em um momento ou outro, a verdade prevalece, Cristo vence e todos daremos glória ao Senhor. Então continue fazendo a sua parte, faça o que é certo, faça o que Deus aplaude, faça o que as pessoas esperam que você faça como um verdadeiro cristão. E na hora certa a recompensa virá e o mal será banido para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. Gaio, um verdadeiro discípulo. Esse deixou um legado de um verdadeiro homem de Deus, digno de ser continuado por outros. O legado de Gaio foi ter servido com verdade. Olha aí. Gaio é um homem de exemplo para nós nos dias de hoje, de como amar as pessoas, de como cuidar, de como hospitalizar, de como abençoar, de como guardar as pessoas na caminhada cristã, de como se ama de verdade. Então você vai perceber aqui que Gaio deixa um legado a ser seguido. Então é isso que a gente precisa buscar. O legado, o nome do Senhor
precisa ficar em evidência nas nossas vidas, para que a gente seja referência e inspire pessoas a serem crentes também. Esse é o nosso objetivo. Aí vamos lá, características dele. Um discípulo verdadeiro. A verdade era a marca registrada na vida pessoal e ministerial de Gaio, porque a verdade é Jesus. Você vê, a verdade traz consigo elementos fundamentais na caminhada cristã: amor, perdão e comunhão. O verdadeiro cristão é aquele que abandonou as trevas para andar na luz, aprovando que é agradável ao Senhor. Olha que interessante. Não adianta eu dizer que sou bom servo. Não adianta eu dizer que sou bom cristão. Não adianta eu falar que sou um crente fiel. Não adianta eu dizer que sou um adorador em espírito e em verdade. Se as minhas atitudes e os meus comportamentos, os meus frutos não forem compatíveis com o que eu estou falando, não serve, meu irmão. Então aqui na vida de Gaio, ele trazia esses frutos. Ele era um homem amável, ele era um homem que perdoava, ele era um homem que tinha comunhão, ele tinha saído das trevas, se converteu e foi andar na luz. Ele não fazia as mesmas obras de antes de se converter. Isso é que faz a diferença. Não adianta eu vestir uma roupa bonita, um terno, ir para a igreja, pregar, louvar, mas continuo fazendo as coisas erradas que eu fazia antes de ser cristão. Continuo cobiçando a mulher do outro, continuo na fornicação, continuo no adultério, continuo vendo coisas que não prestam, continuo falando coisas que não prestam, continuo xingando, continuo bebendo, continuo fumando. Isso não é andar na verdade. Isso é ser hipócrita como idiota, porque alguém sempre vai saber que você continua fazendo essas obras que não prestam. Então, andar na verdade é: quem te conheceu bêbado não vai te ver mais bêbado, agora você está na luz. Quem te conheceu adúltero agora vai te conhecer como um homem fiel, porque você está na luz. É isso que a gente tem que mudar. Quem te conheceu na prostituição agora vai te ver na vida limpa com o seu cônjuge. É isso que tem que ficar para as outras gerações. Aquele moço vivia desse jeito, Jesus entrou, foi transformado e hoje é de outra forma. É esse o legado que o apóstolo Paulo deixa. Vivia, era um perseguidor, era Saulo, vivia contra a igreja, vivia contra Cristo. Mas no momento que ele se encontrou com o Senhor Jesus, a vida dele mudou. E quem viu ele nas trevas, hoje vê Paulo na luz. Viu o comportamento diferente, assim como vários cristãos que a gente conhece. É isso que a gente precisa buscar. Esse é o legado. Um legado de renúncia, um legado de transformação, um legado de chegar como está, mas não continuar do jeito que estava. É um legado de transformação. Na nossa vida precisa ter transformação do Espírito Santo. Quem olha para nós precisa ver mudança de vida, mudança de comportamento, para que sejamos um legado e um discípulo verdadeiro, um legado a ser seguido e um discípulo de Cristo verdadeiro, que ele é que abandona as trevas para andar na luz, porque ele tem prazer em anunciar a Cristo, que o retirou da mão do diabo e colocou ele na mão de Senhor Jesus. É isso que a gente precisa entender, é isso que tem que mudar, porque muita coisa que a gente tem visto no Evangelho nos dias de hoje, são pessoas que continuam com as mesmas práticas, não são confrontadas, procuram adaptar o Evangelho ao jeito horrível que eles viviam antes. Isso não pode acontecer, isso não é verdade. Manusear, manipular uma verdade é mentira da mesma forma, sabe? Então a gente precisa ter cuidado com isso. De Gaio, para a gente fechar, ele era o certo, ele era o confiável, porque ele andava na verdade. A verdade é o que não muda. Passe anos, passe depois, a verdade continua sendo sempre a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não há variação de mudança.
Então quem é verdade, quem é certo, o que a palavra diz que é certo, vai passar 1 bilhão de anos e vai continuar sendo certo. Independente se as pessoas fazem ou não, a Bíblia é inerrante, ela não erra, ela é confiável, ela é a verdade, não muda. Não adianta você tentar mexer, arrumar jeitinho, porque a verdade ela não muda, ela não inclina. Então a gente precisa ser sempre a verdade para a honra e glória do Senhor, como Gaio foi, e por isso ele é um discípulo a ser seguido. Aí vamos lá, capítulo 2.2, outra característica de Gaio, um discípulo fiel. Amém. A fidelidade de Gaio é uma coisa que a gente precisa ver e seguir, é um exemplo a ser seguido. Ele era fiel ao Senhor Jesus, e fiel à sua liderança, e fiel à sua própria conversão. Ele era fiel a Jesus, ele não deixava de fazer o que Jesus ensinou, o que ele aprendeu através de João, que era a sua liderança terrena. E ele era fiel à sua conversão, ele não fazia as coisas erradas de antes, ele não vivia da mesma maneira de antes. Houve uma conversão verdadeira, então ele era fiel. Então a gente precisa entender que quem é fiel ao Senhor, ele tem que ser fiel na igreja, fiel em casa, fiel no trabalho. O comportamento de fidelidade, ele vai estar em todas as nossas áreas, sabe? Então, a gente precisa ver isso na vida de Gaio e ser um exemplo. Tantos outros homens de Deus também tiveram esse cuidado. De quê? Da fidelidade, porque lá em Apocalipse vai dizer, aquele que for fiel até a morte, esse darei a coroa da vida, coroa da vitória. É isso que a gente precisa entender, fiel, é esse que é o fiel do início ao fim, não varia, não inclina, não muda, entendeu? É a fidelidade que vai ser vista lá no final. Não adianta dizer que fez, que aconteceu, se não houver fidelidade em tudo em que a gente vai fazer, se em todas as nossas áreas da nossa vida Cristo não for visto, não adianta eu ser um cristão na igreja, mas na hora de fazer meus negócios eu fraudo. Não adianta eu ser um cristão na igreja, mas na hora de me relacionar com a minha namorada eu faço coisas que Deus não aprova. Não adianta eu ser fiel na igreja, mas com a minha esposa eu sou adúltero, eu traio ela. Não tem como conviver assim. Ou você é fiel em tudo, ou você não é fiel em nada. Porque para Deus não tem como equilibrar. Deus ele busca verdadeiros adoradores, discípulos fiéis. Quem é fiel ao Senhor, ele vai viver a vida fiel em todas as suas áreas. Não vai haver inclinação. Nessa parte aqui eu não sou muito não. Não, Gaio era fiel em tudo. Então esse foi o legado que ele deixou até a sua morte. Entendeu? É a fidelidade até a morte que tem que ser vista, para que depois outras pessoas possam continuar através do seu legado. Então, pessoas que são fiéis se preocupam em conduzir fielmente as ovelhas, procuram conduzir de forma fiel a obra do Senhor. Aí como é que ele faz? Observa as suas atitudes, ele respeita a sua liderança, ele obedece ao Senhor, ele é leal, ele se preocupa como vai falar, como vai agir, como ele vai cuidar. Tudo isso tem que ser visto na caminhada cristã. Nós precisamos buscar esse padrão. Isso é uma coisa que você vai conquistando diariamente na caminhada com Cristo. Então, você já não fala da mesma forma, porque você se preocupa se aquela pessoa vai ser magoada ou não. Você já tem mais cuidado no lidar com as pessoas, para que aquela pessoa não sofra com sua abordagem. A pessoa ele vai respeitar a liderança, ele vai obedecer ao Senhor. Isso são líderes, são discípulos que têm fidelidade com Deus, e esses é os que o Senhor busca. Por isso, destaque para o seu aluno: quem é fiel em todas as suas áreas. O líder pode confiar nele de olho fechado, porque sabe que ele é fiel em todas as áreas na caminhada da vida dele. Então é isso que fez a diferença na vida de Gaio. E vamos lá, capítulo 2.3.
um discípulo altruísta. Olha o que acontece. Gaio, ele tinha um prazer não egoísta. Ele não queria ter as coisas só para ele, ter prazer naquilo. Não, altruísmo é prazer não egoísta. É eu te proporcionar um bem-estar, é eu proporcionar uma benfeitoria para uma outra pessoa. Ser altruísta é proporcionar um bem-estar, uma alegria, uma bênção para outra pessoa, sem esperar nada em troca. Sabe? Não ter o prazer egoísta. Porque quando eu faço para alguém, mas porque eu vou ter retorno, é um prazer egoísta, porque eu vou querer para mim. Quando Gaio acolhia as pessoas, os missionários, dava abrigo, dava comida, dava afeto, cuidava, dava atenção às suas necessidades, ele não recebia nada em troca. Ele dava e fazia tudo isso para que as pessoas se sentissem bem. O prazer de Gaio era ver aquelas pessoas verem Cristo nele. É muito mais prazeroso, meu irmão, quando você faz uma atitude e alguém diz: poxa, essa tua atitude, essa tua palavra, esse teu jeito de agir comigo, eu senti Cristo na tua vida. É muito melhor do que você receber benécia por causa de alguma coisa. Isso é simplesmente um comércio, uma troca. Isso é o cotidiano. Mas as coisas do Senhor não são assim. Então, quando você faz uma boa atitude e aquela pessoa que recebe aquele teu bem, ela se achega mais para perto de Cristo, é isso que tem que te dar um prazer, é isso que tem que te motivar. É aquela pessoa falar: poxa, depois dessa tua palavra eu voltei a ir para a igreja. Poxa, depois desse teu convite eu fiz uma visita à igreja. Depois desse teu abraço eu me senti melhor, as minhas feridas foram curadas. Olha que diferença que é. É isso que é ser altruísta, é isso que é ser um discípulo de verdade. É alguém olhar para a minha vida e muitas das vezes eu nem sei. Muitas das vezes eu nem sei que aquela pessoa teve essa modificação. Eu fiz, fui embora e Deus trabalhou naquela pessoa ali, e lá naquele grande dia você vai descobrir que aquela pessoa que você entregou um folheto, que você deu um bem-vindo na igreja, que você abraçou, que você deu uma palavra de ânimo, aquela pessoa foi para os pés do Senhor e está no céu junto com você por causa da sua vida. Esse é o nosso principal recompensa. É isso que vale a pena ser cristão. Por isso que vale a pena ser fiel, mesmo que doa, mesmo que a gente lute, mesmo que sofra. É para que alguém esteja lá olhando e dizendo: poxa, por causa daquele rapaz lá eu continuei na igreja. Por causa daquela pessoa eu não me sucumbi aos problemas que apareceram hoje na minha vida, aos problemas que eu tenho. Porque se ele continua servindo com os problemas que ele tem, eu preciso continuar servindo também, que os meus problemas não são igual aos dele. Então é isso que faz a diferença. É isso ser um discípulo altruísta. Aquelas pessoas tinham prazer de ir na igreja porque sabia que Gaio ia estar lá, que ia ajudar, que ia fazer. É isso que a gente precisa buscar, ser um discípulo altruísta, um que não recebe benécias pelo que faz, mas sim recebe testemunho de que pessoas chegaram a Cristo através do que eles fazem. Esse é o diferencial. Veja, legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. A vida vai embora, mas o legado é imortal. Aqui destaque isso para o seu aluno: não é o que se deixa para as pessoas, não é uma herança, não é um carro, não é dinheiro, não é isso que é legado. Legado é o que você deixa na pessoa, marcado na pessoa. Ela vai olhar e vai passar a vida toda e vai dizer: aquele foi o que me levou para Cristo, foi o perdão que ele me deu, foi a mudança que ele me fez, foi o abraço que ele me deu, foi o sorriso que ele me deu, foi aquela pessoa, aquela pregação, aquilo que ele me falou, aquela ajuda que ele me deu, aquele sorriso, aquela situação que ele me ajudou, é que me faz caminhar até hoje com Cristo. Isso é legado na pessoa. Ela vai morrer e vai continuar dizendo:
aquela pessoa lá ajudou. E aqui eu abro um parênteses para um testemunho pessoal rapidinho, para você ver a importância do que é um legado para as pessoas e não um legado para deixar nas pessoas e não para as pessoas. E aí aqui é um rápido testemunho, porque a minha família, a minha avó, quando ela ainda era viva, ela era de centro de macumba, ela era uma pessoa que servia aos demônios e ela passava mal porque ela tinha bronquite e as pessoas lá, quando ela se manifestava, ela fumava, ela usava charuto e quando o demônio ia embora, ela ficava passando mal, porque aquilo atacava a bronquite dela. E toda vez que ela passava mal, antes de ir para o hospital, chamavam uma irmãzinha lá, a vizinha dela, que era da Igreja Batista, uma irmã das antigas, para orar por ela. E aquela mulher entrava no centro de macumba, entrava dentro daquele ambiente horrível, e ia lá orar e dizer: Jesus quer te curar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. E isso não foi uma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes, até que um dia, meu irmão, o Senhor Jesus entrou na vida da minha avó e ela simplesmente disse: eu não sirvo mais aos demônios. Jogou tudo que tinha na casa dela de coisa de macumba fora. Ali ela teve um encontro real com Cristo através da vida daquela irmã que ia lá no meio daquele ambiente. Não tinha dia, não tinha hora, e toda vez que alguém chamava, ela entrava lá para orar e abençoar uma mãe de santo, uma pessoa que estava perdida na mão do diabo. E aquele legado dessa mulher ficou até hoje, porque dali a minha avó se converteu, dali a minha mãe nasceu no berço evangélico. Melhor, quando minha mãe nasceu eu já estava nessa situação, mas quando minha avó se converteu, a minha mãe se converteu junto, viu o ambiente mudar e o evangelho chegou na minha vida também, e hoje eu continuo na casa do Senhor pregando o evangelho e sendo um discípulo, porque alguém deixou um legado na minha avó, entendeu? Não foi só de falar, ela fez a obra. E o que ela ganhou? A princípio nada, não deram dinheiro para ela, não deram recompensa, mas o Senhor deu a coroa, a pedrinha na coroa dela, com certeza. Lá em cima ela vai falar: olha, aquela família lá, ó, caminha comigo hoje por causa da sua caminhada, por causa da sua influência. Olha o legado que você deixou naquelas pessoas. Então é isso que a gente precisa buscar, meu. Muitas das vezes nós nem seremos recompensados, nem lembrados na hora, mas faça a obra do Senhor, deixe o legado de Cristo naquelas pessoas, que lá na frente o Senhor vai mudando história de vida e a pedrinha vai chegar na nossa coroa também, porque quem tem que crescer, quem tem que aparecer é Cristo, meu. Nós temos que ter o prazer de levar Cristo para as pessoas, para que elas saiam das trevas e venham para a luz, assim como essa senhora fez com a minha avó. E para a honra e glória do Senhor, o efeito deu, o fruto cresceu, a minha avó se converteu, a minha mãe e eu, e chegamos ao Evangelho, a minha família tem o Evangelho de Cristo através da vida daquela moça. Então é isso que a gente precisa buscar para nossa caminhada. Então aqui a gente fecha, o capítulo 3, o capítulo 2, onde nós vimos Gaio, um verdadeiro discípulo. E aí aqui tem o eu ensinei o quê? Um cristão verdadeiro, para deixar um legado respeitado e digno de ser seguido, precisa demonstrar verdade, lealdade e pensar nas pessoas. Interessante, pensar nas pessoas. Muitas das vezes a gente toma atitude, faz coisas e não pensa em nenhum momento que vai magoar, que vai trazer problema, que vai entristecer o outro. A gente busca só o nosso bem-estar. Lembra disso? É o egoísmo, é o prazer egoísta. Eu não importo se os outros sofrem, eu não importo se os outros sofrem, eu não me importo se os outros vão chorar. O que importa é que eu ria. E muitas das vezes Gaio aqui vai nos ensinar a ser um verdadeiro discípulo. Muitas das vezes eles podem ter ficado sem lugar para dormir, sem lugar para comer, para ceder para as outras pessoas, para que elas pudessem ser amadas e chegassem ao Evangelho. Esse é o altruísmo. Isso é
a caminhada cristã. Então, guarde isso no seu coração e destaque isso para o seu aluno. Vamos lá, vamos caminhar para o final. Capítulo 3, Demétrio, um verdadeiro discípulo. Aí, agora mais uma vez nós vamos falar sobre os dois que deram certo, Demétrio e Gaio. Já falamos sobre as características na vida de Gaio, que na vida de Demétrio também são parecidas, são as mesmas. Só que o nosso comentarista ele vai dar destaque em algumas outras coisas, que no final vão juntar os dois e vão ser o exemplo a ser seguido. Fiel, verdadeiro, altruísta, e nós vamos falar de Demétrio. Todos eles, todas essas características têm que estar na nossa vida também, para sermos um verdadeiro discípulo de Cristo, porque todas essas características estavam no Senhor Jesus. Então tudo que Jesus faz, tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus vai fazer, todas as suas características precisam estar em nós também, porque nós somos o quê? Um pequeno Cristo, um cristão. Então tem que ter as mesmas características do Mestre. Então é isso que a gente precisa buscar a cada dia na nossa caminhada cristã. Vamos lá, Demétrio, um verdadeiro discípulo. João registra que a própria verdade dava testemunho dele. Nosso legado é o reflexo do que somos em vida. Se você for fazer uma análise rápida, o próprio João vai dizer que Cristo era o verbo estava com Deus, o verbo é palavra. A própria palavra dava testemunho de Demétrio. São as pessoas que estavam em volta. Mas o próprio Deus testemunhava a favor de Demétrio. O próprio Deus testemunhava com a verdade. A palavra testemunhava, porque o que Demétrio fazia era o que estava escrito na palavra. Então, que maravilha é quando nós somos reconhecidos pelo próprio Deus. Que o nosso Senhor dá testemunho pela gente. Foi assim na vida de Jó, sabe? Você vai ver Deus dando o próprio testemunho. Tu viu lá meu servo Jó? Um servo bom, fiel, que se desvia do mal? Esse é o nosso objetivo. Será que Deus pode dar testemunho de nós, do Senhor, meu irmão? Que conhece os nossos pensamentos, que conhece as nossas atitudes, que conhece o nosso coração. O que Deus pode falar de nós? É o testemunho mais fiel do Senhor. Não tem como você manipular Deus e falar para Ele falar alguma coisa boa nossa. Nós precisamos nos preocupar com o que Deus está falando. Os nossa liderança, o Senhor Jesus está falando de nós. E como é que a gente vai saber disso? Pela palavra. Se as minhas atitudes estão dentro da palavra, o testemunho de Deus é fiel e verdadeiro. É isso que ele está falando. A própria verdade, a própria palavra, as próprias pessoas davam testemunho de Gaio e de Demétrio. O próprio líder João. Então é isso que a gente precisa buscar. Olha o que Jesus falou de João Batista. Sabe? Servo bom e fiel. É isso que a gente precisa entender, meu irmão. Nós precisamos buscar o reconhecimento de Deus. O reconhecimento dos homens são a segundo plano. Se tiver, teve. Se não tiver, não teve. O importante é o que Deus, a verdade, faz. É esse testemunho que vai ficar, meu irmão. O testemunho de João era o líder que falava bem de Demétrio. Foi o que ficou. A verdade, a palavra falava bem das atitudes dele. Correspondia à palavra. E isso é que faz a diferença. Então a gente precisa buscar esse reconhecimento do próprio Deus, da própria verdade, falar sobre a gente. E vamos lá, 3.1. Um discípulo inspirador. Essa era a característica de Demétrio, assim como a de Gaio também. Então, nós precisamos inspirar, como eu já falei em alguns momentos, inspirar outras pessoas a serem cristãos como nós. Inspirar outras pessoas a terem o testemunho da verdade, a estarem de acordo com a palavra, a estarem testemunho de verdade do próprio Deus falar sobre a gente. Isso é que faz a diferença. Isso inspira, meu. Isso faz com que uma criança queira ser como você. Isso faz com que uma nova geração, um novo convertido, se espelhe em você para ser um crente como você.
Isso é que a gente precisa buscar. Olha, quando um líder como João testifica sobre o ministério do seu liderado, significa que aquelas ações devem ser seguidas, pois mostram amor a Deus e a sua obra. Demétrio realizava bem sua missão e era reconhecido por tudo o que fazia. Demétrio tinha dedicação à obra do Senhor. Esse é o que inspira as pessoas. O próprio João testifica. Não foi Demétrio que foi lá, João, fala de mim aí rapidinho, dá um testemunho meu. Não, o próprio João, o líder, o homem que andou com Jesus, que era o discípulo amado, botava a cabeça no peito de Cristo. Nós estamos falando aqui numa época mais ou menos de 85 a 95 anos depois que Cristo já tinha ido para o céu, assunto aos céus, morreu, ressuscitou, foi ao céu. Era 95 dessa nossa era. 95 anos depois, 90 anos depois, o João, o próprio discípulo que andou com Jesus, era um dos últimos, era o último remanescente dos apóstolos, era referência de Cristo naquela época, era João, só tinha ele vivo dos que andaram com Jesus. É nessa época que ele é enviado para a ilha de Pátimo, para ter a revelação do Apocalipse. Ele era o final, foi uma tentativa do imperador de acabar com o cristianismo jogando João lá. Mas esse João, que tinha experiência com Deus, que teve a revelação, esse homem que botava a cabeça no peito de Jesus, que andou com ele, foi João que deu testemunho sobre Demétrio. Isso é que faz a diferença. Olha o homem, olha o peso que tinha João. Era um homem de Deus, um homem experimentado, que tinha tido contato com o próprio Deus face a face, botava a cabeça no peito de Cristo. Era um homem de referencial, extraordinário, o Espírito Santo na vida dele, como ele tinha intimidade com Deus. Esse homem testemunhou a favor de Demétrio dessa forma linda, sem Demétrio nem pedir. É isso que a gente precisa buscar. O que o nosso líder pode falar de nós, meu? Será que a gente está aqui em casa e ele vai para uma reunião de ministério e diz, olha, lá na minha igreja eu tenho homens e mulheres que honram ao Deus que nos serve. Homens e mulheres que honram a Deus que a gente serve, que a gente faz, que a gente cobra, que a gente busca na palavra. Eles lá na minha igreja têm obreiros assim. Será que o nosso líder pode falar de nós sem a gente nem mesmo saber o que o nosso líder fala quando ele chega na frente do seu líder? O que João ia falar para Jesus de Demétrio? Foi o que ele falou aqui, ó. A dedicação, sabe? A cooperação de Gaio, de Demétrio, é como eu falei no início, revela a gente como Diótrefes, incapaz de inspirar alguém. Olha que coisa, meu. É o comportamento correto, é a forma de vida fiel, é que vai expor as trevas nas pessoas. Porque quando comparar, vai ver que um é mais limpo que o outro, então a sujeira do outro vai ser demonstrada. A luz identifica as trevas, ela abre, ela elimina as trevas. Então é isso que inspira. Por isso a gente precisa ser instrumentos para Deus. Demétrio, ele era instrumento para Deus. Através do seu comportamento, ele foi usado para expor as más obras de Diótrefes, a vergonha que Diótrefes fazia, sem precisar falar, sem precisar agredir, sem precisar entrar em conflito físico com Demétrio. O próprio comportamento vai expondo, vai limpando, vai tirando, e as más obras vão sendo lançadas para fogo, lançadas para fora da obra do Senhor. Então é isso que a gente precisa ser, um referencial para que o nome de Cristo apareça e limpe o que não presta da sua casa, da sua obra. Então vamos lá. Capítulo 3.2, um discípulo comprometido. Mais uma característica, Demétrio inspirava as novas gerações e agora discípulo comprometido, a cumprir o comprometimento dele com a obra. E isso aqui é que faz a diferença.
Demétrio era comprometido com as obras que estavam nas suas mãos. O que fazia era reconhecido por todos. João diz que ele havia alcançado bom testemunho, mostrando que é verdadeiro discípulo, deve buscar crescer, mostrando que o verdadeiro discípulo deve buscar crescer no ministério. Aqui é muito interessante, o comprometimento, a dedicação na obra. A gente não está fazendo uma obra para qualquer pessoa não, meu. O evangelho é a obra do Senhor Jesus, sabe? A gente precisa se dedicar, fazer da melhor maneira, dar tudo de si para que as coisas saiam certas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Por mais simples que seja a sua obra, o que você está fazendo, mais simples, muitas das vezes é dado para você, sabe, a oportunidade de ser o cara que vai tomar conta lá no estacionamento dos carros. Nem no culto você vai. Você fica no estacionamento de colete tomando conta. Mas quando a pessoa tem um comprometimento, uma dedicação à obra do Senhor ali naquele lugar, mesmo num ambiente mais simples, onde não vai aparecer, ele não vai pregar, ele não vai cantar, ele não vai fazer nada, mas simplesmente ali, conforme ele está orientando as pessoas a estacionar seu carro, quando a pessoa desce do carro, ele dá uma paz do Senhor, seja bem-vindo, bom culto, que Deus te abençoe, ele dá uma palavra, se tem alguém com alguma dificuldade, ele ajuda, ele orienta, é simples, ninguém está vendo, mas aquilo ali vai fazer a diferença, alguém vai dizer, olha, eu fui tão bem recebido, vou lá de novo. Faz diferença a recepção, as obras simples, porque alguém está olhando e está vendo, poxa, ele se dedica tanto a limpar esse banco, poxa, por que ele se dedica, por que ele vai com tanto zelo, tem tanto cuidado para fazer as coisas, eu quero ser crente igual a ele. É isso que inspira, meu irmão, guarde isso, destaque isso para o seu aluno, é o comprometimento, é você participar da obra, é você estar sempre de bom humor, estar sempre de bom, estar sempre pronto a fazer a obra, estar sempre com um sorriso no rosto para mostrar Jesus, sabe? Porque a gente tem luta, a gente tem tribulações, a gente tem problema, mas a gente sabe que nós temos um Deus que transforma, que muda, que restaura, que muda a história da nossa vida. Então isso tem que me dar motivo de ter sempre um sorriso no rosto, falar, olha, eu estou abatido, eu estou na luta assim, mas eu confio que o meu Deus muda a história, então por isso eu estou aqui te dizendo, Jesus vai mudar a tua história também. É isso que é a obra do Senhor, meu. É comprometimento, mesmo na luta, nas dificuldades, mesmo com dor. Você vê o exemplo de Jesus no momento mais grave, no momento mais difícil da crucificação. Ele continua fazendo a obra com dedicação. Quando ele ouve o pedido daquele ladrão, e mesmo na sua dor, nos últimos suspiros, ele continua firme na obra e vai salvar a alma daquela pessoa, que foi para isso que ele foi chamado. Ele continuou fazendo a sua obra até o último segundo, foi o nosso Senhor Jesus. É isso que a gente precisa fazer. Muitas das vezes, por causa de um incômodozinho, tu não quer ir mais para a igreja, tu não quer mais falar de Jesus, porque o irmão não fez, porque não aconteceu. Jesus na morte, no último segundo, cheio de dor, sofrendo, continuou fazendo a obra, ouviu o pedido e lançou uma palavra de salvação para aquele ladrão da cruz que estava com ele lá no Gólgota. Então a gente precisa entender isso. Dedicação, comprometimento é levar a obra do Senhor a sério até o último dia de vida, até o último segundo, continuar dizendo, Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. É isso que é ter comprometimento com a obra do Senhor. E aí nós, capítulo 3.3, um discípulo é reconhecido. Ele foi reconhecido pelo seu líder. Em poucas palavras, João destaca Demétrio como um padrão a ser seguido no reino de Deus. A boa reputação de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento de outros e não deles próprios, que havia sido recomendado por Jesus. Entenda bem uma coisa, o comportamento deles fez com que a própria verdade o reconhecesse, a própria palavra desse testemunho deles, o próprio Deus desse testemunho deles, o próprio João desse testemunho deles.
tanto Gaio quanto Demétrio foram reconhecidos, assim como Jesus fez com João Batista, servo bom e fiel. Assim como Deus falou de Jó: viste o meu servo Jó, servo bom, fiel, que se desvia do mal. É esse o legado que a gente precisa ter. O próprio Deus vai nos reconhecer, meu irmão. Ele é justo, ele é fiel. Você não precisa buscar aplauso dos homens. Os fariseus é que faziam isso. E aí Jesus disse: já tem o seu galardão, já receberam os aplausos dos homens aqui na terra. Lá no céu eles não vão ter nada, não tem parte com o reino, porque estão buscando galardão de homens. Estão querendo viver como os homens gostam que vivam aqui, na aparência. Mas Gaio e Demétrio tinham esse cuidado. Quem vai nos reconhecer é o Senhor. Continue fazendo a obra, que a obra do Senhor, meu, ela não pode sofrer. Que sofra eu, que sofra você, mas a obra do Senhor precisa continuar sendo feita para a honra e glória do Senhor. É aqui que faz a diferença. É por isso que a gente está na luta, está na dificuldade, mas eu continuo indo para lá, para a casa do Senhor, dizendo: vale a pena ser fiel, sirva ao Senhor Jesus, alegria no rosto, o Senhor é nossa rocha, o Senhor é nossa salvação, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Ah, mas você está passando por luta, está passando por dificuldade, eu sei o que tem acontecido na sua vida, eu sei de tudo isso, mas o nosso testemunho, o nosso comprometimento com a obra é justamente no pior momento você ir lá e dizer: Jesus continua bom, Jesus continua salvando, curando, libertando, eu estou aqui porque Ele tem me sustentado, vale a pena ser fiel. Não imite o mal, não imite Diótrefes, imite o bem, imite Gaio, imite Demétrio. É esse que faz a diferença, porque lá naquele grande dia o Senhor vai nos reconhecer e dizer: servo bom e fiel, entre no recanto do meu Pai, entre nas moradas celestiais, no reino do meu Pai, que está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Esse é o maior reconhecimento da nossa caminhada. Sabe, você não precisa fazer o mal com o mal, como João estava falando. Olha, siga o bem, porque quem faz o bem tem visto a Deus. Quem faz o mal não conhece o Senhor. Quem peca, quem vive no pecado, você não precisa pagar na mesma moeda, meu. Continue limpo, continue firme, porque Deus que reconhece a nossa caminhada. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Demétrio e Gaio faziam a obra como foram ensinados, e de repente veio testemunho das pessoas, a palavra do Senhor. Gaio, todo mundo testemunhava, o João testemunhava deles, o reconhecimento veio, meu, que ele cresça, que nós diminuamos, que a obra do Senhor não sofra. Não vá para a casa do Senhor causar escândalo. Ah, porque o irmão falou isso, porque o irmão falou aquilo. Não, continue indo lá dizendo: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus está no controle, Ele sabe de todas as coisas, tudo está na sua mão, tudo está nu diante dele, tudo está patente, tudo está no seu alcance. No Senhor não tem crise. É isso que a gente precisa continuar afirmando, ajudando os irmãos. Vai lá, leve uma boa palavra, continue caminhando, coopere com a obra, para que a obra do Senhor cresça, porque Ele é justo, Ele é um bom juiz, Ele é um bom patrão, Ele é um bom dono, Ele é um bom marido, Ele sabe reconhecer. Jesus Cristo, Ele sabe reconhecer nossos valores, Ele sabe reconhecer nosso esforço. Lembra lá de Filadélfia? Eu sei que tu tem pouca força, mas mesmo tendo pouca força, tu é forte, Filadélfia. Ao anjo da igreja diz o Senhor, aquele que tem a chave, que abre a porta e ninguém fecha: tem poucas forças, Filadélfia, mas eu tenho visto a tua fidelidade, e por causa disso, hoje, tenho colocado uma porta aberta diante de ti, que ninguém fecha, porque eu tenho a chave, e o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Esse é o reconhecimento que a gente busca. Às vezes a gente se acha fraco, a gente acha que está no erro, que está com problema, mas o Senhor está dizendo: não, eu sei a tua força, tenho visto as tuas obras, eu conheço a tua caminhada.
Então, por causa disso, Filadélfia foi elogiada. O Senhor sabe reconhecer, o Senhor sabe recompensar. O Senhor Jesus é justo, meu irmão. Ele recompensa os ímpios, mas recompensa os justos também. Espere a recompensa do Senhor, não busque recompensa dos homens. É isso que Gaio e Demétrio fizeram. Continuaram comprometidos com a obra e foram reconhecidos pelo próprio Deus, pelo próprio líder João, e receberam o seu galardão e deixaram um legado que até hoje nós estamos falando dele aqui justamente. Então que Deus possa te abençoar. Destaque isso para o seu aluno. Que legado você vai deixar quando morrer? Que legado nós vamos deixar para a próxima geração? Que legado nós vamos deixar de um crente verdadeiro, fiel, que é comprometido, que inspira, que anda na verdade? Essas são as características. Você pode juntar o que o comentarista botou para Gaio e para Demétrio e formar um só. Um discípulo verdadeiro, fiel, altruísta, inspirador, comprometido e reconhecido. Esses são os que Jesus busca. Esses são um dos tais, aqueles tais que o hino canta, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais? Esses precisam apresentar essas características aqui. E na hora certa, o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor que vê tudo, o que nada está escondido, o que nada fica em oculto e escondido diante dos seus olhos. Os seus olhos são como chama de fogo, tudo Ele conhece, tudo Ele sabe. Na hora certa, Ele vai vir nos reconhecer a nossa caminhada e o nome dEle será glorificado através da minha e da sua vida, assim como foi na vida de Gaio e Demétrio. Que nós possamos ser um discípulo que deixe um exemplo a ser seguido nas pessoas. Que fique a nossa marca nas pessoas como verdadeiro cristão, para que passe o tempo que for, alguém siga a nossa caminhada, assim como estamos seguindo o exemplo de Gaio e Demétrio. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma boa aula, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que você tenha boas festas, Natal, Ano Novo, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, que o aniversariante do mês, o aniversariante do dia, ele possa estar nascendo na sua vida, que já a presença do Senhor esteja aí. Eu não sei em que você está, a situação que você está passando, mas que você tenha um Natal especial, a virada de ano especial, com a presença do Senhor na sua vida, para a honra e glória do nome dele. Passe por que passar, tenha vivido o que tenha vivido nesse ano, mas não abra mão da presença do Senhor na sua vida, para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe, uma boa aula, que Deus possa estar cuidando de cada um de nós. E se assim o Senhor permitir, depois traremos o último vídeo, o vídeo da lição de número 14, que é a última lição do trimestre, para a honra e glória do Senhor, para a gente finalizar o ano de 2023. Deus te abençoe e que você possa ficar tranquilo e saber que o justo juiz reconhecerá a sua obra para a honra e glória do seu nome. Amém? Deus te abençoe.